você acha que realmente a espiritualidade ela pode influenciar positivamente ou negativamente uma empresa? Se eu não libero perdão, quem vai sofrer sou eu. Perdoar não é absolver o que a outra pessoa fez, é você se libertar, é você voltar a dormir, é você ter paz interior. Mas quem abre os melhores hospitais e fornece tratamento gratuito são os empresários. Quem abre as maiores escolas. 4 pilares que transformam a vida do ser humano: empreendedorismo, inteligência, princípios de fé e família. Porque sem família você não tem base emocional. Qual que é a diferença da inteligência com a sabedoria? Inteligência é saber que o dinheiro é bom. Sabedoria é usar esse dinheiro direito para não se afundar na dívida e fazer do dinheiro ali um servo, não um mestre. E é a sabedoria financeira, né? Exatamente. Fazer o bom uso do dinheiro, usar o dinheiro para o bem. A maioria dos empreendedores do país aqui estão empregando milhares de pessoas, estão ajudando os pobres, os órfãos e a viúva, e estão fazendo bem, estão cuidando da sua família, estão cuidando dos seus amigos, estão cuidando dos seus familiares. Não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas se você começar a mudar a mentalidade, você já começou a mudar o seu futuro. Se mudou a forma de pensar, já começou a mudar seus resultados. É mais fácil atacar o outro do que lidar com a própria frustração. É mais fácil apontar o dedo para o outro do que reconhecer que houve escolhas ruins da minha parte, ou houve incompetência. Acho que é por isso que as pessoas são tão fofoqueiras. Porque a prosperidade do outro denuncia a sua incompetência. Que tal ganhar o mundo sem perder a alma? Eu realmente acredito que a gente, além de ter sucesso financeiro, precisamos ter sucesso espiritual. A empresa ela tem que ser próspera de dinheiro, mas ela também tem que ser próspera de valores cristãos, de coisas boas, de caráter, de integridade. E eu estou aqui com um grande mensageiro de boas novas, ele que é empreendedor, ele que é fundador do Instituto Destiny e é um dos caras que mais transforma vidas nesse Brasil, que eu assim sou fã de carteirinha, acompanho tudo que ele posta lá. Estou aqui com nada mais, nada menos do que Thiago Brunet. Bem-vindo. Obrigado, irmão. Que prazer. Bom que privilégio. Bom recebê-lo aqui no Pode Acelerar. O prazer é todo meu, com certeza. Hoje a gente vai poder compartilhar muita coisa para ajudar muita gente. Brunet, você acha que realmente a espiritualidade ela pode influenciar positivamente ou negativamente uma empresa? Com certeza absoluta. A gente tem que lembrar que espiritualidade não é religiosidade. São duas coisas completamente diferentes. A espiritualidade está ligada a conceitos que a maioria das pessoas concordam. Por exemplo, gratidão é algo espiritual. Uma pessoa que não é espiritualizada nunca vai ser grata. Você ficou 10 anos ajudando ela. Uma coisa que você errou num cumprimento ou numa palavra, ela desconsidera os 10 anos que você ajudou e vira a cara para você. É ingratidão. Isso é um problema espiritual. Temos outras palavras que a ética, a sociedade em geral concorda, que é o perdão, por exemplo. Se eu não libero perdão, que é um princípio espiritual, quem vai sofrer sou eu. Porque perdoar não é absolver o que a outra pessoa fez, é você se libertar, é você voltar a dormir, é você ter paz interior. Então existem várias coisas que estão conectadas à espiritualidade que nós precisamos aplicar nos negócios para que a gente termine bem. Porque o que adianta ganhar dinheiro um ano só? O que adianta estar no topo 2 anos só? Não, acho que o negócio ele tem que ser duradouro, de preferência geracional, e para isso princípios precisam ser cumpridos. E nesse sentido que você trouxe, né? Do que adianta estar no topo 2 anos? Tem a ver, eu acho que com o tema do seu novo livro que você trouxe aqui, né? Aqui, ó. Ganhe o mundo sem perder a alma. A gente tirou de um conceito bíblico que é: do que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Dentro da nossa alma estão nossas emoções, nosso intelecto, nossa consciência, né? Então, o que adianta você ter acesso a algum recurso, ou ter alguma vitória financeira, mas, na verdade, você vendeu muitos valores, vendeu a tua própria consciência para acontecer isso. Então, é um livro que trata sobre princípios e sobre, claro, como ganhar dinheiro, o que é muito necessário, principalmente para melhorar a vida dos outros, porque quem dá emprego no Brasil é o empreendedor, quem ajuda o pobre é o empreendedor. Não pense, as pessoas confundem. Assim, alguns programas governamentais são importantes, eu não quero desconsiderar isso, mas quem abre os melhores hospitais e fornece tratamento gratuito são os empresários. Quem abre as maiores escolas, que depois gratuitamente servem à sociedade, como a própria Harvard,
O John Harvard, que fundou a Harvard, além de pastor, era empreendedor. Então, assim, é sempre uma mistura de empreendedorismo com cristianismo, que realmente entra na sociedade e muda a vida da pessoa. Então, eu sou um cara que defendo muito o empreendedorismo, porque eu acredito que é um dos 4 pilares que transforma a vida do ser humano. Empreendedorismo, inteligência, que tem a ver com conhecimento, o que você entende da vida, princípios de fé e família. Porque sem família você não tem base emocional. A família não é uma questão de ser politicamente correto, é uma questão de saúde mental e emocional, ter para onde voltar. A gente sem família, a gente fica fraco emocionalmente, a gente sem família, a gente fica sem limite. A gente sem família, a gente vira um animal selvagem. Né? O que nos segura, o que nos modela, o que nos orienta, o que nos apacenta emocionalmente é a família. Isso é uma comprovação científica, não é um achismo meu. Então, se você tem família, princípios de fé, independentemente da tua crença, né? Princípios de fé, você é um empreendedor, uma empreendedora e sempre está adquirindo conhecimento, ou seja, desenvolvendo inteligência, que é entender as coisas. O que é inteligência? Quando você começa a entender as coisas. Por que essa caneca vale R$30? Deixa eu entender o porquê vale. Isso é inteligência. Quando você começa a ter pensamento crítico, você começa a formar ideias sobre algo, quando você entende conceitos, é inteligência. Com essas 4 coisas aqui, ninguém te para. Bruno, qual que é a diferença da inteligência com a sabedoria? A diferença ou a complementariedade entre essas coisas? É diferente, porque a inteligência é um item de fábrica. Nasceu contigo. Todo mundo que está assistindo a gente, Homo sapiens, nasceu com a capacidade intelectual. Uns, assim como os músculos, pagaram o preço da academia, da alimentação, da suplementação, do sono e desenvolveram os músculos. Outros, apesar de terem músculos, não desenvolveram. Com a inteligência igualzinho. Todos têm, mas nem todo mundo desenvolveu. A inteligência tem a função de fazer você entender as coisas, questionar e escolher. Poder de escolha, está na inteligência. Sabedoria, segundo a ciência milenar, que é a Bíblia, já tem a ver com um dom divino, de percepção, de discernimento. Eu consigo entender, Marcos é uma boa pessoa ou não? Mesmo sem conviver tanto contigo, eu consigo, pela sabedoria, discernir a pessoa, discernir o ambiente. A sabedoria modela meu comportamento. O que eu falo, o que eu deixo de falar, com quem eu convivo, com quem eu não deveria nem me aproximar. Isso já são atributos da sabedoria, que é um dom espiritual, então a gente não pode confundir. Muita gente fala assim, nossa, aquele senhorzinho é tão sábio, se ele não é espiritualizado, ele não é sábio. Ele pode ser culto, ele pode ser cheio de conhecimento, mas sabedoria é um atributo das pessoas espiritualizadas. Mas a inteligência potencializa a sabedoria e sem vice-versa. Dúvida. É como se fosse uma escada. Não tem como você ser sábio sem ser inteligente primeiro. Porque para ser sábio, você tem que aprender a questionar, a entender as coisas, a saber fazer escolhas, que são as características da inteligência. Tem que ter repertório, né? Esse senso crítico. Exatamente. O desenvolvimento da inteligência, por exemplo, vem pela leitura. Quanto mais eu leio, mais inteligente eu fico. A sabedoria vem pela experiência. Quanto mais eu vivo, mais eu aprendo. Então, são parecidas, mas são coisas diferentes. E faz sentido para você, de certa forma, a fala de que o conhecimento traz inteligência e a aplicação desse conhecimento eleva a sabedoria? É por aí. É por aí? É como se a sabedoria fosse um desdobramento do uso da inteligência. A sabedoria é a capacidade de aplicar o que você sabe. Muita gente sabe, mas não consegue aplicar. Boa. Então, quando eu, além de entender inteligência, eu sei exatamente com quem, como, onde e quando aplicar, aí é sabedoria. Aí é sabedoria. Então, tem uma frase em um dos meus livros que eu falo o seguinte, inteligência é você saber que tomate é uma fruta. Se você sabe que tomate é uma fruta, quer dizer que você é inteligente, quer dizer que você entende das coisas. Mas sabedoria é não colocá-lo numa salada de frutas. Boa. Porque pela experiência você sabe que não dá certo. Eu tenho uma fala parecida que eu falo assim, inteligência é saber que o dinheiro é bom. Sabedoria é usar esse dinheiro direito para não se afundar na dívida, né? Fazer do dinheiro ali um servo, não um mestre. E ter a sabedoria financeira, né? Fazer o bom uso do dinheiro, usar o dinheiro para o bem. Nesse livro aqui, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu explico os segredos
do dinheiro e da espiritualidade, como eles se casam e no que eles nunca vão se combinar. Fala um pouquinho disso aí. E uma das coisas que eu falo é o seguinte, o dinheiro ele tem um poder de potencializar os prazeres da carne. Já escutou aquele termo assim, pô, fulano ganhou dinheiro e se perdeu? Já escutou isso, né? Claro. É uma frase muito comum, né? E acontece. Quando a gente fala assim, fulano se perdeu porque ganhou dinheiro, a gente está falando de quê? O cara foi para prostituição, foi para festa, noitada, droga, bebedeira até o outro dia, já nem aparece mais no trabalho. Quando diz se perdeu, ele usou o dinheiro para potencializar o que a Bíblia chama de obras da carne. Que é essa? Prostituição, lascívia, divisões, facções, inimizades, mentiras, orgulho. Começa a se sentir melhor do que os outros. Quem é você para falar assim comigo? Então, o dinheiro, se ele não for usado da maneira correta, ele vai potencializar o que há de pior no ser humano. Por isso que antes de você que está assistindo a gente sonhar em ganhar dinheiro, primeiro você tem que ajustar seu coração. Você tem que entender os princípios que estão certos há milênios, para que você tenha condições de, ao ganhá-lo, fazer somente o bem, que inclui cuidar da sua família. A Bíblia é tão perfeita, Marcos, que ela fala sobre 4 níveis de pessoas que você vai ajudar com o seu dinheiro. A primeira pessoa que você vai ajudar, a primeira classificação de pessoas é a tua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, se você diz que é fiel a Deus, que você acredita em Deus, primeira classe de pessoas que você tem que cuidar, sua família. Pô, sua mãe está passando uma necessidade, irmão, paga um aluguel lá. Mas ela não foi uma boa mãe. Mas essa não é a questão bíblica, não é se foi uma boa mãe, não. A questão bíblica é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Então, existem princípios... Não, e tem também uma premissa pragmática aí, que tua mãe te deu tua vida. Exatamente. O resto é bônus, né? É uma questão de honra, exatamente. É uma dádiva muito grande, né? Exatamente. Quanto vale a nossa vida, né? Exatamente. Não tem preço, é inestimável. E os nossos pais foram instrumentos de Deus para dar, sem dúvida nenhuma. vida. E muitas pessoas têm ainda um ranço, um rancor. Muita gente... com os pais muita gente tem problema com perdão. Muita gente tem problema com perdão, porque acha que a pessoa tinha que ser diferente, mas aquela pessoa só tinha aquilo para nos dar. Cada um dá aquilo que tem, né? Então, assim, às vezes você foi maltratado pelo pai ou foi abandonado, era o que ele tinha para dar na época. Você que agora tem conhecimento que tem que agir diferente com os teus filhos, né? Uma coisa muito importante é te lembrar que a vida é um presente. Você não pediu para nascer, foi um presente de Deus para você. Mas a boa vida é uma recompensa. Então, a vida é um presente, mas a boa vida, eu quero viver bem, é uma recompensa. Quer dizer que você vai ter que fazer por onde para ter a recompensa. Então, cumprir princípios, ter um trabalho estratégico e certeiro, saber lidar com pessoas. Tem um livro meu que é muito famoso no Brasil, chamado Especialista em Pessoas. Esse livro é ótimo. Onde eu ensino você a lidar com todo tipo de gente, aconselho você a ler. Tem um outro livro chamado Princípios Milenares, aconselho você a ler, e esse mais recente chamado Ganhe o Mundo. Então, Marcos, eu acho o seguinte, que a gente está caminhando por uma época em que a polarização está muito grande. Quem é empreendedor está prosperando, quem não está ficando à mercê, está precisando de dinheiro e aí começa a atacar quem tem. Isso vale para qualquer outra coisa. Religião está assim, politização está assim, a parte política está assim, mas no dinheiro está muito mais. Sempre teve, mas está muito mais claro que as pessoas estão atacando quem prospera. Por quê? Porque elas não prosperaram. Então, a pergunta que você tem que fazer em casa é o seguinte, eu quero ser o lado que nunca vai prosperar, mas vai ficar atacando na internet, só na internet mesmo, porque pessoalmente você nem chega perto dessa pessoa. Vai ficar, te odeio, rico, vai pro inferno, e merece morrer. Vai ser essa pessoa, você vai ser aqui, estando em uma má situação, olha e fala, o que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Qual é o caminho para eu sair da onde eu estou e já começar a melhorar de vida para que meus filhos não passem pelo que eu passei? Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que está crescendo na carreira, ou passando no vestibular, ou prosperando numa empresa, perdendo tempo comentando coisa ruim na internet. Não tem. Parece que a conta não fecha, é estatística. Né? Não. Quem está tendo qualquer tipo de vitória não se humilha nesse nível de eu vou xingar o Marcos porque ele está enriquecendo. Está enriquecendo porque está trabalhando. Né? Mas tem gente que ganha dinheiro sem trabalhar, é só dando golpe. Você está falando o quê? De 0,01% das pessoas? Você quer então usar um exemplo contra 1 milhão que está produzindo, pagando imposto, empregando? Não, aí é
É muita falta de mentalidade. É claro que tem um ou outro que vive de golpe, tem um ou outro que frauda imposto, faz não sei o quê. Tem um ou outro, gente. A maioria dos empreendedores do país aqui estão empregando milhares de pessoas, estão ajudando os pobres, os órfãos e a viúva e estão fazendo bem, estão cuidando da sua família, estão cuidando dos seus amigos, estão cuidando dos seus familiares. Então, olha sempre pelo lado da inteligência, vai pela estatística, não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Estuda estatística. Quantas pessoas fazem o mal com dinheiro, quantas pessoas fazem o bem com dinheiro? Você vai ver que é muito mais pessoas que fazem o bem. Essa questão da riqueza financeira mesmo, aqui eu não estou dizendo de ser rico de saúde ou de família, riqueza financeira. O que a Bíblia, o que essa sabedoria milenar nos ensina? Porque existem muitas pessoas que trazem uma certa aversão ao dinheiro, usando talvez de uma forma equivocada ou mal interpretada, né? Algumas coisas que estão lá na Bíblia. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre riqueza, sobre Esse dinheiro? assunto que você tocou é o centro desse livro aqui, Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma. Esse é um livro para quebrar paradigmas sobre dinheiro. Nós temos dois problemas no Brasil sobre dinheiro. Um é cultural e o outro é religioso. Culturalmente, a gente veio de uma colonização que a pobreza é virtude. E religiosamente, nos foi ensinado que o rico não entra no reino dos céus, o que é mentira, porque não é isso que está escrito. Nós temos um problema como brasileiros, e espero que a gente melhore depois desse podcast, que é com domínio da linguagem e interpretação de texto. Se você não, isso é questão de inteligência. Então, se você não domina o português e não sabe interpretar texto, você vai usar a tua emoção para entender do jeito que você quer o texto. Então, tem muitos versículos bíblicos que falam sobre riqueza aparentemente negativamente, mas nunca está falando do dinheiro. Está sempre falando da condição do coração de quem está usando. Sempre. Sempre. Então, a Bíblia diz assim, ó, não acumuleis tesouros nessa terra onde a traça e o ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu. Ok. Vai lá no dicionário, pega o seu chat GPT, bota o que é acumular? Empilhamento de coisas que eu não vou usar. Então, se você tem apartamento em Nova York que não usa, casa na fazenda não sei o que não usa, não sei o que, você está empilhando coisas que não usa, para Deus isso é inútil. Agora, eu tenho alguns bens e todos são utilizáveis para a minha família, para o meu negócio e tal. Ótimo. Ou estão alugados, gerando renda. Gerando renda. Em nenhum momento a Bíblia vai condenar a riqueza, mas está falando do acúmulo, que é o empilhamento de coisas inúteis. Aí depois tem muita gente que fala o seguinte, mas a Bíblia diz que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Está escrito isso mesmo. Lê o próximo versículo. Não tira o versículo do contexto, não, senão é pretexto para você inventar a história. Aí o próximo versículo, Jesus fala assim, verdade, quão dificilmente aqueles que confiam nas riquezas herdarão o reino dos céus. Porque para você herdar o reino dos céus, você tem que confiar somente em Deus, o dinheiro tem que ser só teu servo. Se você fala assim, já que eu tenho dinheiro, eu estou tranquilo, isso é um problema para Deus. Então, eu tenho prosperado, meus negócios têm sido bem-sucedidos, mas toda a minha esperança, Marcos, toda a minha confiança está no que Deus pode fazer por mim. Minha proteção está em Deus, minha esperança está em Deus, o meu futuro está na mão de Deus e o dinheiro é só um potencializador de coisas que eu posso fazer na terra. Isso serve para quem está ferrado, lascado e fudido também, claro, financeiramente. Porque tem pessoas que falam, nossa, eu estou sem dinheiro, então eu estou ferrado. Não, espera aí. Se você tem Deus, sempre existe ali um próximo passo e tudo faz parte do plano perfeito. A gente tem que lembrar que para Deus não existe rico nem pobre. Existem corações. Como é que está o seu coração? Boa. É que aqui na Terra, enquanto a eternidade não chega, isso vai importar um pouco. Então não confunda as coisas. Tiago, para que eu vou prosperar aqui na Terra? Para que eu vou trabalhar tanto se é tão rápido aqui, daqui a pouco é a eternidade? Então, verdade. Esse é o teu pensamento? Está correto. Então, primeiro foca na eternidade, garantiu sua salvação eterna, que é só através da confissão de que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador. Garantir. Então, quantos anos você tem aqui na Terra? 70? Você quer ser servo ou quer ser senhor? Quer ser cabeça ou quer ser cauda? Quer ser empregado ou empregador? Quer ser o que pede dinheiro ou o que empresta dinheiro? Aí você decide quem você quer ser nesses 70 anos. É isso. Porque realmente a eternidade não tem nada a ver com o teu dinheiro aqui na Terra. Então, a questão de prosperar não é uma questão espiritual para onde eu vou depois. O rico e o pobre vai, o preto e o branco vai. É quem acredita em Jesus que sobe. A diferença
é que se eu usar esses anos aqui na Terra para empreender, além de empregar pessoas, de ajudar muita gente, de deixar minha família numa boa condição, eu vou poder patrocinar projetos divinos, como, por exemplo, obras sociais. Que hoje a gente, como Casa de Destino, que é o nosso Instituto Destiny, é a nossa empresa, Casa de Destino é o nosso centro de distribuição de espiritualidade e obras sociais. É o que a gente faz voluntariamente, né? O que a gente faz de obra social hoje no Brasil e no mundo, mês que vem estou indo para a África pela 4ª vez para visitar as aldeias que a gente construiu, que a gente apoia a escola para criança. Tiago, mas o Nordeste? No Nordeste também temos trabalho, porque tem muita gente, quando você fala de África, fala assim, está indo lá para a África e tem gente aqui no Nordeste precisando. Também fazemos. A gente está preparado para todo tipo de hater na internet agora. A gente está ensaiado. A gente tem resposta para tudo. O hater, está lá na África, mas abandonou o Nordeste. Não, temos trabalho no Nordeste. Tudo que é luz no mundo, a sombra vem encher o saco, né? Impressionante, cara. Você está fazendo... Impressionante. E aí a gente tem... Obrigado, Você está levando a obra de Jesus e o demônio fica louco. É quando você acende a luz, a escuridão precisa gritar que a luz está sendo acesa. Então... O meu trabalho, basicamente, é tirar as pessoas da ignorância, em todos os sentidos, espiritual, empresarial, emocional, que eu falo muito de gestão das emoções. Porque o espiritual e o emocional tem muito vínculo parecido, muito forte, né? parecido, muito parecido. Por exemplo, se você é uma pessoa espiritualizada e for desequilibrada emocionalmente, você só vai fazer besteira. Você tem que lembrar que grandes genocídios na história foram causados por pessoas religiosas. Porque apesar de se dizerem espirituais, eram doentes mentalmente. Então, a gestão emocional é tão importante quanto a espiritualidade, senão você faz besteira. E em nome de Deus ainda. Então, nos últimos anos eu venho estudando, Marcos, assim, o que dá certo e o que dá errado. É o que eu quero saber e ensinar. Isso aqui dá certo ou dá errado? Então, todo livro que eu escrevo, toda palestra que eu faço, eu saio desse podcast, vou dar uma palestra para empresários aqui, tudo que eu planejo na minha vida, o Café com Destino que eu faço todo dia de manhã, é sempre ensinando as pessoas assim, ó, o que vai dar certo e o que vai dar errado. Se você fizer assim, vai dar certo. Se fizer assim, vai dar errado. Você escolhe. Porque no final das contas, cada um tem a vida que escolheu. Cada um tem a vida que escolheu. Tiago, e as pessoas que geograficamente foram desprivilegiadas? Sei lá, o cara nasceu no interior da Índia. Verdade. A dificuldade é muito maior. Mas você concorda que o CEO da Microsoft era indiano, morando num vilarejo paupérrimo, conseguiu emigrar para os Estados Unidos e virou o CEO da Microsoft? Ou seja, sempre tem um jeito. É lógico que é muito mais difícil, né? Matematicamente é muito mais difícil, mas tem um jeito. Ou seja, sempre tem uma esperança. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas se você começar a mudar a mentalidade, você já começou a mudar o seu futuro. Se mudou a forma de pensar, já começou a mudar seus resultados. Então, isso é uma das coisas que eu mais tenho ensinado, cara, e batido onde eu passo. Muda a forma de pensar, amplia a sua consciência, não fica pensando fechado que nem você está. Sabe, amplia a consciência, alarga seu nível de pensamento, de sonho, de visão, para que você possa realmente um dia ter chance de conquistar alguma coisa. Voltando na questão da riqueza da Bíblia, também tem lá aquela passagem sobre o camelo, né? Dificilmente o rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí muita gente usa essa passagem como um ataque a quem está prosperando e a riqueza. Vamos ler a passagem toda. O próximo versículo, essa eu tenho de cabeça. O próximo versículo é o seguinte. Então os discípulos perguntaram para Jesus, então quem poderá entrar no reino de Deus? Já que se o rico não entra, quem vai entrar? Aí Jesus fala assim, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quão dificilmente aqueles que confiam nas riquezas herdarão o reino dos céus? Então o que eu aprendo com isso? Que, primeiro, a salvação é uma obra de Deus, não é uma obra tua. Não importa o que você faça, a salvação é uma obra divina. Segundo, não tem a ver com o dinheiro que você tem, mas com a confiança que você coloca nele. Vou dar um exemplo básico, tá? Simples, que é rotineiro. Um filho meu começa a passar mal, eu tenho 4. Um filho meu começa a passar mal. Graças a Deus, hoje, porque antes eu não tinha, hoje eu tenho condições de pagar um bom plano de saúde e levá-lo num bom hospital em São Paulo. Em São Paulo estão os melhores hospitais do Brasil. Mas antes de sair de casa com eles, primeiro eu oro. Porque a minha confiança está na oração que eu estou fazendo para Deus e não no médico que vai atendê-lo.
Isso é confiar em Deus antes das riquezas. O cara que acha assim, tô tranquilo porque eu tenho um bom plano de saúde, tô tranquilo porque eu tô com não sei quantos milhões guardados, esse é o cara que está agredindo Deus. Eu falei, então eu não sirvo? Tá entendendo? Então, o nosso coração, ele precisa estar inclinado primeiro para a espiritualidade, depois para a materialidade. A materialidade tem que vir bem depois da espiritualidade. É uma certa hierarquia. É hierarquia, Aí, né, exatamente. A minha hierarquia, no meu número 1 de confiança. É isso aí. Deus. É isso aí. Depois os meus recursos, ou competência, ou outros profissionais. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo agora financeiro. Tanto é que às vezes a gente vai para uma cirurgia, você reza um Pai Nosso, você faz uma oração, você vai na igreja, você vai mais leve. Sim. Né? Você confiança sente espiritual. uma confiança, você sente que você está ungido ali. Uhum. Eu fiz uma cirurgia há uns 2 anos já, nada muito sério, mas eu estava um pouco ansioso, tal, enfim, fui na igreja. E saí completamente seguro, leve, em paz e pleno, como se no dia seguinte eu fosse jogar tênis. Uhum. Né? Ou Não seja, tenha dúvida. ia ser exercício de confiança em Jesus. Não tenha dúvida. Independente do tanto de dinheiro que você tenha. Exatamente. É porque no final das contas, as coisas que realmente mudam a nossa vida, o dinheiro não vai resolver. Vida ou morte, dinheiro não resolve. Diagnóstico negativo, dinheiro não resolve. Separação de casal ou respeito e amor dos filhos, dinheiro não resolve. As coisas mais importantes da vida, amor, fé, sabedoria, paz, principalmente a interior, o dinheiro não resolve nenhuma dessas coisas. Então você precisa adquirir essas coisas que o dinheiro não compra antes de ter dinheiro. Senão você vai usar o dinheiro para tentar comprar coisa que ele não compra, vai gastar o dinheiro à toa. E o dinheiro traz felicidade? Em geral, não. Né? O dinheiro, se eu não me engano, essa frase é do Robert Kiyosaki, que diz que o dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas ele ajuda todas as coisas que são importantes. Ou seja, essa é a minha visão sobre dinheiro. Não é a coisa mais importante da vida. Minha família é muito mais importante que dinheiro. Minha salvação eterna é muito mais importante que dinheiro. As amizades que eu tenho é mais importante que dinheiro. O amor pelas pessoas, pelos necessitados é mais importante que dinheiro. Mas o dinheiro potencializa todas essas coisas. Eu consigo ajudar muito mais. Eu consigo viajar com a minha família. Gostei. O dinheiro potencializa aquilo que realmente importa. Exatamente. Né? Mas primeiro você tem que ter o que importa. Boa. Retomando, você estava falando que são 4 classificações de pessoas que a Bíblia nos ensina a ajudar. Primeira, a família. Verdade. Lembrou esse assunto. Primeira, família. O versículo é: aquele que não cuida da própria família negou a fé, é pior do que infiel. Depois, os domésticos da fé, aqueles que têm a mesma fé que você. A Bíblia diz: ajude a todos, mas primeiramente aos familiares da fé. Então, a gente é da mesma fé. E você está passando um problema, se eu posso te ajudar, eu tenho que te ajudar. Né? Não é que eu devo, ou posso, eu tenho, é bíblico, eu tenho que te ajudar. Depois é o pobre, o órfão, a viúva. Então, eu tenho uma obrigação, a partir do momento que eu começo a prosperar, ajudar o pobre, o órfão e a viúva. Por exemplo, agora, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, minha esposa está no orfanato, levando doações para 3, 4 meses, para não sei quantas crianças que a gente ajuda no orfanato. E por que a gente faz isso? Para cumprir um princípio bíblico, de que nós temos que ajudar o pobre, o órfão e a viúva. Acabou. E está na Bíblia, a gente faz. Né? E faz com muito prazer, com muito amor e do nosso recurso. E a quarta pessoa, a quarta categoria é todo tipo de pessoa que cruza pelo seu caminho. Quando Jesus ensina a parábola do bom samaritano, assim, os fariseus perguntam para ele: mas quem é meu próximo? Tem que ajudar o próximo, mas quem é meu próximo? Aí ele conta a parábola do samaritano. Era um cara que estava caído no chão, que ele nem conhecia. Então, essa é a quarta categoria de pessoas. Nem te conheço, irmão, mas você está na minha frente passando necessidade, eu não vou deixar. Eu não consigo seguir meu caminho sem te ajudar. Eu vou fazer alguma coisa por você. Então, depois que você está atendendo essas categorias de pessoas, aí você pode viver sua vida com a mente mais tranquila, porque biblicamente você está cumprindo tudo. E sabe qual é o impressionante? Que quem realmente prospera, não só ganha dinheiro, mas prospera, que é mais do que ganhar dinheiro, é ter paz interior, ter família em dia, ter saúde mental, sabe? Essas pessoas sempre vão ter mais do que precisam. Elas já ajudaram o órfão, a viúva, já ajudaram a família, já ajudaram quem precisa, já ajudaram tal, e ainda continua prosperando mais. Essas são as pessoas que continuam prosperando mais, porque quem cumpre princípios
sempre está no primeiro lugar da fila da prosperidade. O primeiro lugar da fila da prosperidade é sempre para quem está cumprindo princípios. Então você, infelizmente, como a maioria dos seres humanos fazem, pega um exemplo ruim para tentar detonar a riqueza. E generaliza, né? Exatamente. Como existe no Brasil a teoria de que pastor é ladrão, por exemplo, padre é pedófilo e não sei o quê. Mentira. Mentira. Um pastor pode ter roubado, 2 pastores podem ter roubado, mas tem 600 mil pastores no Brasil que nunca pegaram R$1 de ninguém. Um padre pode ter cometido um erro, tem muito padre sério fazendo trabalho tremendo, evangelístico, ajudando pobre, ajudando um monte de gente. Esse é o problema do ser humano. Ele tem muita raiva de uma classe que está brilhando e ele pega o erro de um, tenta generalizar para descategorizar todo mundo, para rebaixar todo mundo. Isso é uma raiva interior que a gente tem que resolver, porque quem tem esse tipo de sentimento no coração nunca prospera. E talvez também parte do motivo disso é que é mais fácil atacar o outro do que lidar com a própria frustração. Claro. Né? É mais fácil apontar o dedo para o outro do que reconhecer que houve escolhas ruins da minha parte, ou houve incompetência. Acho que é por isso que as pessoas são tão fofoqueiras, Bruno. É melhor falar da história do outro se eu não estou construindo a minha, né? É porque a prosperidade do outro denuncia a sua incompetência. Isso. Quando o outro está prosperando, você fala, pô, eu não estou. Quer dizer que eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Aí, claro, tem o vitimismo, o coitadismo. Diz, mas eu não sou porque meu pai me abandonou. Eu não sou porque o governo mudou. Mas todo mundo que está prosperando nas mesmas condições que você está reclamando. Tem algo na Bíblia sobre vitimismo, coitadismo, algum princípio, alguma passagem? A Bíblia, ela condena abertamente, principalmente no livro de Provérbios, o preguiçoso, né? Inclusive, um dia eu vou escrever um livro chamado A Sabedoria da Formiga. Porque Salomão fala assim, quer aprender a vida? Aprende com a formiga, ele fala assim. Olha lá. No verão, que está todo mundo na praia, passeando, a formiga está cortando folhinha e levando para sua toca lá, para o seu esconderijo, porque no inverno ela sabe que não consegue fazer. Mas qual é a sabedoria da formiga? A Bíblia diz, ela não tem chefe, não tem general, não tem ninguém comandando. Por instinto, ela sabe que precisa trabalhar no verão para poder repousar no inverno com tranquilidade. Se as pessoas aprendessem com a formiga, em vez de ficar maratonando série de Netflix, estaria lendo livro para aprender como fazer tal coisa e sair da situação financeira que está, da situação emocional que está. Então, eu não estou falando mal contra série, não, porque eu assisto de vez em quando, mas bem de vez em quando. Eu leio muito mais do que vejo televisão, né? Eu estudo muito mais, até hoje, né? Hoje de manhã eu acordei cedo, como sempre faço, e tive pelo menos 1h e 15 de leitura. Por quê? Porque eu não posso me dar o luxo de parar de aprender. Eu preciso falar todo dia. Vou falar no automático? Vou falar só sempre as mesmas coisas? Nunca vou aprender algo novo? Não vou renovar minha mente? Né? Tive meu devocional, que é meu tempo com Deus, de oração. Então, assim, as pessoas elas querem ter uma vida boa, mas não sabem que a vida boa é uma recompensa. Você tem que plantar para colher. Eu adorei isso que você disse. Tem uma fala minha que eu digo que as pessoas querem o milagre, mas não querem a peregrinação, né? Querem o resultado alto com o esforço baixo. E a conta não fecha. Não fecha, cara. Olha aí, Nação Empreendedora, quantas lições maravilhosas até então com esse bate-papo aqui com o mestre Thiago Brunet. Então, deixa o like aí no canal, se inscreve no canal, deixa comentários, vamos interagir aqui. Brunet, meu amigo, num dado momento você disse empreendedorismo com cristianismo e eu super defendo essa ideia. Eu acho que empresas mais cristãs são empresas que podem ainda mais contribuir com o mundo, porque os princípios cristãos nos fazem ter uma vida mais nobre, né? Por causa do perdão, do contribuir com o próximo. Da gratidão, de ajudar o próximo. A premissa também de que eu tenho contas a prestar depois dessa vida me faz ter mais temperança, Lógico, errar menos. Exatamente. O que te vem de ideias que uma empresa pode ter para poder ser uma empresa mais cristã, né? De práticas com os colaboradores ou de mensagem do empresário, enfim. Né? O que você pode falar nesse sentido? Primeiro, não tem como você ser uma pessoa de prática cristã ou uma empresa de prática cristã sem conhecer a base do cristianismo, que é a Bíblia. A Bíblia precisa ser estudada, meditada, para que você não caia no conto de qualquer um.
para que você acredite somente no que está ali. Então, os princípios que estão na Bíblia e eu aplico na minha empresa são vários, né? Por exemplo, o princípio da verdade. Eu falo com meus colaboradores. Todo mundo aqui vai errar porque todo mundo é ser humano. Mas tem uma coisa que vocês não podem errar. Na mentira. Porque a Bíblia diz que o diabo, que é o inimigo do ser humano, o diabo é o pai da mentira. Então, se você está mentindo, você tem um pacto com o diabo. Como é que você está aqui comigo? Então, um dos princípios básicos do cristianismo é não viver de mentira. Mas se por acaso mentiu? Não tem problema. Jesus é tão misericordioso que ele fala, se por acaso você errar, se por acaso você pecar, você tem um advogado, que sou eu, que sou justo e vou te absolver. Mas é se por acaso, não pode ser comportamento. Então, eu menti já na vida, mas não sou mentiroso. Eu já posso ter sido desleal alguma vez, mas não vivo na deslealdade. Não posso fazer da misericórdia de Jesus uma muleta, né? Exatamente. Como tem gente que faz, né? Até porque a Bíblia diz que o homem que é muitas vezes repreendido, uma vez cai e não se levanta mais. Está na Bíblia. Então, assim, Deus dá uma chance, dá outra, dá outra, dá outra, repreende, levanta, cai, levanta, chega uma hora que fala assim, tá bom, acabou. Então, eu acho que cria-se uma polêmica muito grande em cima de religião e tudo, mas, na verdade, tudo que o ser humano quer está no cristianismo. Quem está me assistindo agora quer que seu cônjuge seja fiel ou te traia? Seja fiel. Tá bom, está no cristianismo. Você quer que seu sócio fale a verdade ou te conte mentira? Fale a verdade. Tá bom, está na Bíblia. Então, qualquer coisa que você quiser de bom, qualquer coisa que você imaginar, você quer ser tratado com justiça ou você quer ser injustiçado? Eu quero justiça. Tá bom, está na Bíblia. Então, tudo que você realmente quer está escrito. Por que as pessoas, então, não levam a sério? É porque, ao mesmo tempo que ela te promete coisas boas, ela exige coisas contra a tua vontade. Não, cara, não pode fazer do jeito que você quer. Não é do jeito que você pensa. Não, mas eu não vou perdoar ele porque ele não merece. Então, mas não é por merecimento. Da mesma forma que você não merecia Jesus perdoar teus pecados, ele te perdoou. Agora você vai perdoar esse cara também. Então, o problema é que a Bíblia é muito confrontadora quando se trata das nossas próprias vontades. E é por isso que as pessoas criam tanta polêmica com ela, porque, na verdade, ela tem solução para tudo, resolve tudo, mas, por outro lado, confronta nossas vontades, nossos desejos carnais. E para viver a Bíblia, você não pode viver do jeito que você quer. Você tem que abrir mão de um monte de coisa que você acha ou sente para viver o que está escrito. Então, se você me ofender aqui, meu sangue vai esquentar, provavelmente eu vou ficar nervoso no momento, na hora, mas por eu ser um conhecedor da Bíblia, no mesmo dia eu vou resolver contigo. Isso não quer dizer que eu vá aceitar voltar no podcast, mas que a gente vai ficar bem, vai ficar, porque é bíblico. Então, essa é a diferença de conhecer a Bíblia e só ficar escutando os outros falar dela. E quando você só escuta os outros falar, você não sabe se é exatamente isso. Quando você lê a Bíblia, aí você sabe exatamente o que fazer. Jesus foi o maior líder que passou por esse Sem planeta, dúvida indiscutivelmente. O que você acredita que os empresários podem aprender de lições de liderança? É muita coisa. Com Jesus, né? Para usar hoje nesse desafio enorme que a gente tem de gestão de pessoas, de manter bons funcionários, de manter a equipe motivada. Vamos lá. Vamos trazer lições de liderança. Vamos, porque isso é muito profundo. Desse grande mestre. Qual é o maior empreendimento do mundo? Não estou falando empresa, empreendimento. A igreja. Qual é o empreendimento que está aberto há 2000 anos? Só a igreja. Nenhuma empresa aguentou 2000 anos. Nem impérios, né? Nem império romano. Nem impérios. Quanto tempo o CEO deu as caras? 3 anos e meio. Né? Ele viveu 33 anos, mas 3 anos e meio ele deu a cara como assim, esse aqui é meu projeto. Qual é, então, o segredo de um cara por 3 anos e meio preparar 12 pessoas, o projeto se espalhar pelo mundo e hoje tem investidor de tudo quanto é país nesse projeto? Porque muita gente investe na igreja, que é o empreendimento de Jesus. O segredo foi a base. Primeiro foi construído na verdade, e como eu falei no início, a verdade tem durabilidade. Segundo, Jesus tinha um modelo de treinar pessoas diferente do nosso.
Ele não marcava assim, ó, terça-feira, 9 horas, palestra com nossa equipe. Não, não. Ele fala, larga tudo e vem morar comigo. Era convivência, o modelo da convivência. Quanto mais você convive com teus principais colaboradores, mais eles aprendem teu coração, mais eles aprendem tua maneira de ser, de pensar, mais chance terá de replicar isso. Outra coisa, Jesus, ele liderava pelo exemplo. Ele falava muito, né? Ele dava muitas palestras e tudo, mas ele liderava muito pelo exemplo, perdoando pessoas que estavam tentando matá-lo, ajudando as pessoas que mais precisavam, pagando os impostos. Por exemplo, tem uma passagem que o Pedro fala assim, o grande apóstolo Pedro chega para Jesus e fala assim, ô Jesus, a gente também tem que pagar imposto, pô? Você é filho de Deus. Aí Jesus, cara, com uma sabedoria incomum que ele tinha, né? Fala assim, pega a moeda aí, você tem uma moeda aí? Tem. Cadê a moeda? De quem é essa cara aqui? Aí ele olhou na moeda, de César. Falei, então, dá para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Paga esse imposto. Não é nosso, é de César. Então, até as coisas naturais ele resolveu com uma sabedoria incomum. Então, eu diria que o segredo da liderança de Jesus foi liderar por exemplo, liderar por convivência, liderar com sabedoria e treinar poucos para espalhar para muitos. Quem tenta treinar muita gente não consegue treinar por convivência. Para treinar por convivência com poucos. Mas esses poucos conseguem espalhar para muitos depois. E é claro, é o principal que deu durabilidade para esse empreendimento de Jesus, que é o Evangelho, que é a igreja, foi tudo ser construído na verdade. Se tivesse uma mentira, já teriam desmascarado a ciência, os arqueólogos, os pesquisadores, os cientistas. Em 2000 anos, ninguém conseguiu retirar uma vírgula da Bíblia. Né? Para quem não sabe, Atos dos Apóstolos, que é um dos livros da Bíblia, é considerado o livro mais fidedigno da história da humanidade, de tanta informação que Lucas, que foi quem escreveu, colocou, e todas são comprovadas arqueologicamente, historicamente, cientificamente. Então, assim, a Bíblia tem muitos indícios de ser o livro mais confiável do mundo. Né? São milhares de manuscritos. Imagina que Platão, Sócrates, Sócrates não escreveu, mas Platão, que a gente acredita, né, como verdade absoluta, eles têm 5, 6 manuscritos da época. A Bíblia tem milhares de manuscritos da época. O que isso quer dizer? Que se tivesse uma mentira, um tinha confrontado o outro. Um tinha falado, não foi bem assim não, ele estaria confusão armada. Né? Outra coisa, foi escrita num período de 1.500 anos por 40 autores diferentes, que não se conheciam, e um livro complementa o outro, nenhum se contradiz. A mesma história de Gênesis termina em Apocalipse, ou seja, não é coincidência, né? É uma coisa espiritual. É deuscidência. É deuscidência. A ciência nunca vai conseguir explicar um livro como a Bíblia. Então, por isso eu a sigo, por isso eu acredito. Também tenho minhas experiências transcendentais, o que me fizeram acreditar ainda mais. Eu vi muitos milagres de Deus na minha vida. Deus me perdoou de muita coisa, Deus me curou de muita coisa. Então, quando você passa por essas experiências de perdão, de cura, de milagre, aí não resta dúvida nenhuma, sabe? Uma coisa que me convence muito sobre a real vinda de Jesus Cristo aqui é que, assim, tiveram 12 caras ali que compraram tanto a mensagem que todos eles abandonaram tudo de suas vidas e muitos deles deram as suas vidas pela mensagem. A maioria morreu. A maioria foi morto. A maioria foi morto. Ninguém morre por uma mentira. Exato. O cara deu a vida por aquilo ali. Não só eles, mas muitos depois deles. Porque também. uma coisa é, sei lá, uma coisa é abrir mão do meu caráter, uma coisa que já é feio, já é ruim, mas assim, cara, abrir a mão da minha vida por algo assim, eu tenho que ter visto com meus olhos algo muito contundente, algo muito sobrenatural para fazer aquilo ali, né? E depois também, né, seguidores dos apóstolos, né? Exatamente. Como o próprio Paulo ali, que era que foi o doutrinador da igreja, escreveu Sim. 13 das 27 cartas do Novo Testamento. Paulo foi E ele era fenômeno. Um assassino de cristãos. Né? Então ele teve uma virada tão grande. Então, assim, existem muitas evidências mesmo. Eu acho que é uma atitude inteligente, né? Acreditar em Cristo. E também dos profetas das religiões aí, é o único profeta que foi visto
é ressuscitar, né? Por seres humanos. Eu sou a favor, Marcos, da teoria de Blaise Pascal. Eu gosto muito de filosofia e muitos filósofos se baseiam no cristianismo para falar, né? Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que para mim é um dos maiores fenômenos da filosofia, é um exemplo. O próprio Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino também. Mas, usando Blaise Pascal, que é mais recente, ele fala o seguinte: na minha matemática é melhor acreditar em Deus. Porque se eu for ateu, morrer e descobrir que não existia Deus, estou no 0 a 0. Eu já não acreditava mesmo, morri, era matéria, acabou. Agora, se existiu Deus, ou se existe Deus, eu dancei. Me lasquei. Agora, olha o pensamento inteligente. Agora, se eu acreditei em Deus minha vida toda, acreditei em Deus a vida toda, morri, ele não existia, era só matéria, pronto, Jesus não existia, era só, então eu sou só matéria, morri? Estou no 0 a 0. Estou no 0 a 0 na eternidade, mas vivi uma vida melhor. Muito melhor. Porque não enganei ninguém, não roubei meu irmão, fui leal, falei a verdade, tratei bem o próximo, ajudei os pobres, tudo que o cristianismo ensina. Agora, se for verdade, eu ganho o céu de presente. Então, na matemática, segundo Pascal, é muito melhor ser crente, né? Acreditar. Exato. É uma atitude mais inteligente. Matematicamente vale a pena. É isso aí. Ô, Brunet, dos princípios milenares que você tanto ensina, que existem na Bíblia, enfim, qual ou quais você destacaria que é muito importante para um dono ou dona de empresa, né? Um empresário que ele tem que lidar com os funcionários, com o cliente, com o mercado, tem que ter um desafio enorme de equilibrar a vida pessoal com a empresarial. Quais que você quer colocar na mesa aí? Eu tô com esse livro aqui, lembrando que é o Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma, que é como você conquistar dinheiro, prosperidade, sem vender o que mais importa, sem perder o que mais importa. O que eu vou falar agora está no meu penúltimo livro chamado Princípios Milenares. 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Vou te dar alguns princípios que estão ali e é totalmente para empresário. Lei número 1, lei espiritual número 1, ou princípio milenar, como você quiser chamar. Maturidade. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino e me comportava como menino. Mas agora que sou adulto, eu abandonei as coisas de menino. Então, uma coisa que a Bíblia nos ensina é que imaturidade se abandona. Você resolve ser uma pessoa madura. E com isso você administra melhor as informações, você gere suas emoções, você trata as pessoas do jeito que tem que ser tratadas, você consegue ver uma situação financeira na tua empresa e agir com maturidade e não com infantilidade. Uma evidência de maturidade para mim também é quando a gente lida com o mundo conforme ele é, não conforme a gente gostaria que fosse. Exatamente. Tem gente que é imatura porque, mas contratei o vendedor, eu tenho que pagar a comissão, dar tapinha nas costas, treinar, reconhecer, é um absurdo, eu não concordo. Ele já tem variável, ele tinha que vender sozinho. Isso é o que eu chamo no meu livro Especialista em Pessoas, eu chamo de mundo real e mundo ideal. Isso aí. No mundo ideal, as pessoas amam umas às outras, ninguém engana ninguém, todo mundo... Esse é o mundo ideal. O mundo real é diferente, meu filho. Não, e quando o ideal não é possível, o possível se torna o ideal. Exatamente. Que é o mundo real, né? É isso aí. Então, assim, o princípio... Só mais um ponto pegando o gancho disso, né? Muito empresário é revoltado com a carga tributária no Brasil. Ou revoltado com a CLT. E, cara, o mundo é como ele é. É como ele é, cara. Eu tenho que operar nessa realidade. E como se em outros países fosse tão mais fácil. Não é. Entendeu? Exato. Pode ter uma coisa ou outra no Brasil pior, mas... Gente, você mora onde? No Brasil. Então, tem rico no Brasil? Tem. Tem milionário no Brasil? Tem bilionário no Brasil? Tem. Então é possível, Você vai ficar reclamando ou vai fazer o certo? Não, e eu amei você colocar maturidade como um princípio milenar, né? Como uma lei espiritual. Mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Uau. Ou seja, por exemplo, um dos aspectos da maturidade de Jesus é que a maioria das perguntas que faziam para ele, para confundi-lo, para questioná-lo, para colocá-lo em apuros, ele respondia ou com outra pergunta ou com uma história. Ele nunca dava a resposta direta. Isso é um sinal de maturidade. Então... se aproximavam de Jesus e falavam assim: Jesus, é você mesmo, para tentar descredibilizá-lo, né? É você mesmo que é o Messias, que vai vir sobre Israel, é você mesmo que vai salvar todo mundo. Ele falou assim: olha, primeiro me responde uma coisa. O batismo de João Batista, que é o antecessor de Jesus, né, o precursor,
veio do céu ou veio da terra? A Bíblia diz, e todos ficavam confusos, porque se falasse que era da terra, o povo estava a favor de João Batista. Se falasse que era do céu, eles estavam validando João Batista. Então, não tendo como responder, foram embora. Como também quando chegaram para Jesus e perguntaram, Jesus, o que é o amor? Ele falou assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e conta a parábola do bom samaritano. Então, Jesus sempre respondia ou com outra pergunta ou com uma história, maturidade. Ele não entrava em debate. Ele dava um jeito de resolver um problema sem criar outro. O nome disso é sabedoria. Uou. Então, maturidade é um atributo da sabedoria. Mas tem outros princípios milenares que o empresário tem que dominar. Por exemplo, o princípio da escuta. Está nesse livro. E aí, uma das frases que eu coloco é quem não ouve, não prospera. Quer prosperar? Aprende a escutar as pessoas certas. Você acha que sabe tudo, você acha que já tem feeling, provavelmente você vai errar. Quem mais escuta é quem mais sai na frente. Então, hoje, uma habilidade que eu tenho, Marcos, para escrever os livros que eu escrevo, fazer os cursos que eu faço e tal, eu preciso escutar muito, mas escutar as pessoas certas. Pessoas que têm resultado, pessoas que têm princípios, pessoas que sabem mais do que eu, pessoas que viveram mais do que eu. Então, hoje, eu pago um preço, às vezes até financeiro, de ter acesso a pessoas que vão me ensinar e meus ouvidos estão abertos para aprender. Eu acabei de voltar de uma viagem internacional agora, onde eu fui 3 dias escutar um cara, manhã, tarde e noite, sentado, escutando e anotando. Eu que estou acostumado a dar aula todo dia, estava ali sentado com um aluno anotando. Por quê? Quem ouve vai prosperar. Esse é mais um princípio. Temos vários princípios bíblicos e milenares. Quando eu digo milenares, é que está dando certo há milênios, então vale a pena você seguir, que as pessoas desconsideram, como, por exemplo, o princípio das palavras. O que você fala tem muito poder. Está na Bíblia isso, que o poder da vida ou da morte está na tua língua. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala. É o que a gente fala que ofende as pessoas. É o que a gente fala que anima um colaborador. É o que a gente fala que aproxima a esposa da gente ou a afasta. É o que a gente fala que fere um filho para sempre ou que levanta a moral do filho. Então, as palavras têm muito poder e é um princípio bíblico. Você pode ver que tanto Jesus quanto os grandes homens e mulheres na Bíblia usavam sempre as palavras a favor. Sempre. Nunca contra. Eles não gastavam as palavras para amaldiçoar, para reclamar, murmurar, falar mal dos outros, fofocar. Você pode ver que todo mundo que se deu bem na Bíblia não era nem fofoqueiro, nem caluniador, nem fazia parte de alguma facção. Estava sempre usando a sua boca para abençoar, para profetizar, quer dizer, declarar o seu futuro, etc, etc. Então, existem muitos princípios que estão dando certo há milênios que você que está em casa começar a colocar em prática, não tem como dar errado. Não tem como. Ou seja, funcionou com todo mundo há milênios, só contigo vai errar, tu vai entrar para o Guinness Book, então. Não faz sentido. Né? Não faz sentido algum. E eu falo para as pessoas assim, se baseia no que funciona muito e não só em exceção. Uhum. Né? Ah, não, mas fulano tal, deu certo. E aí é uma coisa lá que não tem nada a ver que a pessoa faz e se usa ele como um exemplo, mas ele foi uma exceção. Né? Um exemplo que você está falando disso é de um colega que eu estava conversando recentemente, numa viagem, que ele estava falando sobre investimento financeiro. Aí ele falou para mim assim, Bruno, tu acha que eu tenho que botar na bolsa de valores ou em criptomoeda? Eu falei, cara, meu domínio não é investimento, não. Então, eu não posso te aconselhar diretamente, mas eu vou só te fazer uma pergunta. Historicamente, quem ficou rico mais em quantidade de pessoas? Na bolsa de valores ou na cripto? Porque às vezes... Não, porque o fulano acertou no Bitcoin e arrebentou. Tá? Você está falando de um, né? Mas na bolsa, são milhões. Então, não é melhor você ir na maioria? Assim, já que você não sabe, eu também não sei. Então, na dúvida, não vamos na maioria? Sabe? Essa questão que você falou de percentual é questão de inteligência. Vamos no validado, né? Pô, tenho muito mais chance de dar certo aqui. Milhões de pessoas deram certo aqui. Nem todo mundo dá certo ali. E geralmente as coisas que dão muito certo para muita gente é o simples, é o óbvio, é o validado, é o arroz com feijão. Mas eu vejo que as pessoas, inclusive os empreendedores, às vezes querem alguma ciência secreta da NASA. Querem o segredo dos segredos. O segredo do segredo, o segredo daquele, né? Até se usa muito podcast. Conta o segredo do seu sucesso, exatamente, exatamente. O que a gente estava falando nisso sobre inteligência, que é entender as coisas, se quem está escutando a gente agora
se desdobrar, se debruçar sobre entender sobre o negócio que ele quer abrir, a chance de dar certo é muito grande. O que é entender? O que eu vou vender? Para quem eu vou vender? Por que as pessoas vão comprar de mim e não do outro? Qual é a margem que eu tenho? Meu esforço vale essa margem? Tem escala nisso aqui? Ou seja, eu só vou poder vender para 10 pessoas ou consigo vender para 10 mil pessoas? Isso tudo aqui é inteligência, que é você começar a entender o que você vai fazer. Se fizer só pela inspiração, só pela motivação do dia, pode ser que dê errado. Por isso que muita gente dá errado nos negócios. Entender que é um princípio da inteligência, questionar que é um princípio da inteligência, é básico para você fazer negócio. É básico. Então, eu lembro quando eu quebrei em 2014, eu mexia com turismo, quebrei, passei por uma humilhação muito grande, processo judicial, não sabia o que ia comer no outro dia, conta cortada, tudo que você imaginar de humilhação. Eu lembro quando eu sentei com Janine, minha esposa, para a gente decidir como a gente ia se levantar, a gente fez uma coisa bem, além de orar, pedir ajuda a Deus. A gente usou a inteligência. A gente falou, nosso próximo negócio precisa ser de pouca energia e muita margem. Nosso próximo negócio tem que ser algo que, se a gente ganhar, é nosso, não tem que dividir com muita gente. A gente começou a botar as regras do jogo, o que a gente achava, até a gente chegar no o que eu sou capaz de fazer dentro da minha formação, dentro da minha habilidade, dentro dos meus dons, que gera isso. A gente chegou no nome educação. Palestra, livros, treinamentos. Pronto. Foi assim que nasceu o Instituto Destiny. Então, faturar o que a gente fatura hoje não é golpe de sorte, irmão. A gente está há 11 anos fazendo isso. E partiu de uma quebra, mas além da parte espiritual, que é pedir orientação a Deus, pedir muita sabedoria divina, e Deus me ajudou muito, botando as pessoas certas, me dando saúde, né? Você tem que lembrar que tem coisas que dependem só de Deus, como a tua saúde. Eu já podia ter morrido, já podia ter uma doença. Tô vivo e estou com saúde, Deus. Me conectei com as pessoas certas, Deus. Porque eu não planejei conectar contigo, ou com fulano, ou com cicrano. Acontece. Ontem eu recebi lá na empresa um dos maiores empresários do Brasil, pelo menos hoje em dia um dos que estão mais famosos no Brasil. Ele falou, Brunet, quer saber? Vamos fazer um negócio junto? Pum, propôs um negócio maravilhoso. Pum. Isso não estava programado, não estava na agenda. Ele foi lá só para gravar comigo. Isso é Deus. Deus te coloca o cara na hora certa, no momento certo, dá inspiração para ele, vamos fazer um negócio. Porque se eu propor um negócio para ele, ele não aceita. Mas ele propondo para mim, eu aceito. Olha como é que Deus é. Então, Deus em primeiro lugar, mas depois foi inteligência. Qual é o negócio? Qual é a margem? Qual a escala disso? Eu tenho capacidade técnica de fazê-lo para fazer bem feito? Eu tenho experiência para isso e tal? Então, se não tiver, vou aprender. E a gente criou um negócio. E às vezes chegam coisas muito positivas na nossa vida que eram muito pouco prováveis, né? Mais uma evidência de que é Deus. Claro. Aquela coisa, cara, isso aqui não era provável, mas peraí, aconteceu. E é 10 vezes melhor do que eu imaginava. Com certeza aí é Deus nos ajudando a ter a recompensa da vida boa. Sem dúvida nenhuma. Brunet, geralmente no final aqui do podcast, eu peço para deixar uma mensagem, mas para você eu vou pedir algo diferente. Porque você é um cara que tem uma unção maravilhosa, um propósito verdadeiro, que eu admiro e respeito, o seu coração, Obrigado. A sua família, um cara de verdade. Eu queria que você deixasse uma profetização. Queria que você profetizasse na vida dos empreendedores, das empreendedoras que estão nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo aqui no Spotify, porque às vezes uma palavra, uma mensagem pode ser uma faísca para a gente se alavancar ou tomar aí um rumo diferente. Deixa eu explicar para quem está escutando a gente agora ou assistindo pelo YouTube o que é profetizar. Profetizar é quando você declara o futuro sobre a vida de alguém, crendo que Deus vai fazer e tendo base bíblica para isso. Então, profetizar não é jogar palavras ao vento. Profetizar é porque a Bíblia diz que pode acontecer, porque você tem fé no coração que Deus pode fazer e você está declarando algo positivo sobre a vida de alguém. Então, com esse esclarecimento, eu profetizo que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, como diz o livro de Salmos, para te proteger e te guardar, nem sequer em pedras você vai tropeçar. A Bíblia também diz que tudo que tuas mãos tocarem vai prosperar. E o laço do passarinheiro que armaram contra você, que é a armadilha, será desfeita.
A Bíblia diz até que as línguas que se levantarem contra ti em juízo serão condenadas. Então, eu profetizo paz, saúde, segurança e prosperidade, que é o resumo da palavra em hebraico, shalom. Onde foi escrito no Velho Testamento da Bíblia, foi escrito em hebraico, e quando usa-se a palavra shalom, está se referindo basicamente a essas 4 palavras, que é o que eu desejo para você. Paz, saúde, mental, física, espiritual. Segurança, para que nada te alcance, para que nenhum mal te suceda, e prosperidade, que você seja próspero não só financeiramente, mas na tua família, nos teus sentimentos e emoções, que nem a depressão nem a ansiedade encontrem o endereço da tua mente, e que você possa, em paz, governar sobre tuas finanças, sobre teus negócios, para ajudar muita gente. E eu declaro que muita gente será ajudada por causa do teu negócio. Amém. Teus familiares serão ajudados por causa do teu negócio, e o Brasil vai melhorar por causa do teu negócio. Eu creio isso em nome de Jesus para você. Amém, 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 amém. Obrigado, amigo. E você, dono ou dona de empresa, escuta o que o Brunet disse. É isso que Deus quer para a sua empresa. E que você continue tendo força, levantando a cabeça, lidando com as adversidades, as dificuldades, seguindo em frente, gerando emprego, renda, impacto, porque a sua empresa faz uma diferença muito boa na vida de muita gente, de gente que você conhece e nem conhece. Então, bora acelerar esse Brasil e fazer a diferença. Tá? Deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve aqui no canal. Brunet, muitíssimo obrigado Marcão, pela participação. Para mim é um privilégio. Vamos contribuindo e acelerando aqui esse país, essa jornada. Tá Deus bom? abençoe Obrigado. vocês. Paz e prosperidade, pessoal. Acelera.